E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, mais uma aulinha aqui gravada para vocês, tá? Muita gente me pergunta qual é a diferença do orçamento, né, ou budget, como muitos denominam, né, forecast e as projeções, tá? Então, normalmente a gente no financeiro trabalha com esses três conceitos, né? Orçamento, forecast e projeções. E aí muita gente tem dúvida, né? Quando mexer no budget, quando alterar o forecast, quando alterar uma projeção. Então eu decidi fazer uma matriz aqui para vocês, tá? Algo bem simples, mas que eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas sobre esses três temas. Tá bom, pessoal? Então vou dividir minha tela aqui com vocês, tá? Então a gente vai falar sobre budget, forecast e projeção. Tá? Então, eu fiz essa matriz aqui, né, onde eu coloquei os três conceitos, tá? E coloquei aqui alguns temas, tá? Alguns conceitos ou algumas variáveis que a gente pode explorar em cada um desses três temas. Tá bom, pessoal? Então, o primeiro que é o propósito, né? Então, o budget, qual é o propósito? É o planejamento financeiro para um determinado período, tá? Quando você vai falar de forecast, né, você sai de planejamento e vai para previsão de resultados financeiros, né? Então muita gente faz qual é a previsão de vendas, né, ou qual é a previsão daquele determinado resultado financeiro em cima de uma previsão de vendas, tá? E é muito baseado que nas atuais tendências e dados novos, né? Então, por exemplo, na indústria farmacêutica, onde eu atuo muito, né? A gente tem alguns dados da Equivia, do Close-Up, né? Dados de demanda, né? Dados de prescrições médicas. Então, essas alterações fazem com que você tenha aí previsões de vendas basicamente que mensais, tá? E na projeção você utiliza o planejamento a longo prazo, né? Então, normalmente a gente faz o quê? O budget e uma projeção a 5 anos, tá? Então, a projeção ela é mais para um planejamento a longo prazo, tá? Então, normalmente o budget ele cobre um período fixo, tá? Normalmente a gente faz o budget pro ano fiscal. Um forecast pode cobrir uma variedade de períodos, né? Então, pode ser mensal, né, como curtíssimo prazo, ou pode ser médio prazo, tá? Mas não longo prazo. Quando a gente vai para o longo prazo, a gente acaba utilizando o que? Projeções. Tá? Então, normalmente é feita para múltiplos anos, né? Eu gosto de trabalhar muito com projeções a 5 anos, né? Então, eu tenho o orçamento e tenho, além do ano do orçamento, mais 4 anos, né? Então, eu tenho uma projeção a 5 anos, tá? Quais são os dados que normalmente a gente utiliza, né? Então, quando a gente fala aqui de orçamento, normalmente a gente se baseia em dados históricos, tá? E planejamento estratégico da gestão, tá? Muita gente também faz o orçamento base zero, né? Ou seja, ignora aqui os dados históricos e parte realmente de base zero. Tá? O forecast ele normalmente é baseado que na performance atual dos dados, né? Como eu expliquei anteriormente, mais o estimado para o período restante. Tá? E na projeção, a gente normalmente se baseia em dados históricos, tendências de mercados e cenários hipotéticos, né? Então a gente faz cenário A, cenário B, cenário C. Nesse cenário, taxa de juros de X, no outro Y, esse aqui um crescimento de 10% ao ano, esse aqui de 5%. Um cenário mais otimista, outro mais conservador, né? Então, ou seja, existe essas variações dentro das projeções, tá? A gente fala de flexibilidade, né? Geralmente no budget ele é estático e mudanças não são frequentes, tá? No forecast ele é muito mais flexível, né? E aí você acaba o quê? Atualizando sempre quando você tem informações novas disponíveis, tá? Nas projeções, normalmente fica inalterado, a menos que haja uma mudança muito significativa nas premissas, né? Então, quando você faz o budget, normalmente você revisa a sua projeção a 5 anos, né? Então, a gente acabou de fazer o budget de 2024 e temos 25, 26, 27 e 28.
No budget de 25, a gente também vai revisar o quê? 26, 27, 28 e ter a projeção de 29. Tá? Normalmente, qual é a utilização do budget? Ele é utilizado para definir objetivos estratégicos, alocações de recursos e a avaliação de performance. Então, você faz o budget e, em cima dele, você define os objetivos da empresa, e aí você cascateia para os objetivos das áreas, e cascateia para os objetivos dos colaboradores ou sub-áreas, e assim por diante. Normalmente, o budget ele é utilizado muito para você, então, ter esses objetivos. Tá? O forecast você utiliza normalmente o quê? Para avaliar uma performance em si ou para fazer análise de tendências e planejamentos de curto prazo. Tá? Projeções é usado para o planejamento de longo prazo, ou seja, decisões de investimentos ou análise de possíveis cenários. Tá bom? Frequência de atualização, né, comparado periodicamente com o realizado, mas as atualizações não são comuns. Tá? O forecast você sempre vai atualizar quando necessário, normalmente trimestral ou semestral. E no caso das projeções, você revisa com muito menos frequência, né? Normalmente uma vez ao ano, quando surgem mudanças significativas em cima do novo orçamento realizado. Tá? O nível de detalhamento, pessoal, no budget ele é altamente detalhado, tá? Despesas, receitas, balanço, fluxo de caixa, ou seja, você detalha realmente até nas contas razões e até dentro das contas razões que fornecedores você provavelmente vai utilizar. Tá? Então, ele é bem detalhado a nível analítico. Né? O forecast ele é menos detalhado que o budget, porém mais detalhado que as provisões. Né? Quando você vai, que as projeções. Quando você vai para as projeções, é menos detalhado, focando em macro tendências e direcionamentos-chave, né? O que a gente chama aí das premissas. Tá? Envolvimento das gestões. Né? Então, no budget, você tem um alto envolvimento no estágio do planejamento e depois, durante a execução, né, você tem baixo desenvolvimento e menos ainda nas revisões. Tá? No forecast, você requer contínua revisão da gestão para acuracidade e relevância, e nas projeções é variável. Né? Normalmente, ele é estratégico, né? E você tem aí a atuação e envolvimento da gestão quando tem mudanças significativas no negócio. Tá? E o último conceito, a previsibilidade. Né? O budget ele fornece um objetivo financeiro claro, tá? Para aquele período, né? Muito menos adaptado às mudanças. Né? Normalmente, o budget não se mexe. Né? Então, você tem um budget e se você for alterar algo, você cria um estimado, né? Ou seja, pode ser o forecast mais o budget ou mais o realizado que já aconteceu até aquele determinado período que você está revisando. Tá? No caso do forecast, é adaptado a mudanças e previsibilidade moderada. E nas projeções, a previsibilidade é muito baixa devido ao longo prazo, né, do período coberto e das macro tendências. Tá, pessoal? Então, eu espero que tenha ajudado vocês, né? Existe uma confusão aí de conceitos, né? O orçamento, eu mexo nele, não mexo nele, quando eu mexo, né? Forecast, que período eu faço e o que eu utilizo o forecast. Normalmente você faz para as vendas, né? É muito difícil você ter um forecast de despesa, a não ser que você vá revisar o orçamento, tá? E as projeções eu deixo muito aí a longo prazo, né? Ou seja, quando a gente faz o orçamento ou o budget, aí sim a gente vai fazer as projeções e eu sempre utilizo um prazo de 5 anos. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.